E agora que vocês responderam qual é o sentido da vida para vocês, a gente vai pensar juntos sobre qual é o sentido da vida para o existencialismo. Para isso, vamos recapitular o que a gente viu até aqui sobre o existencialismo. Nós falamos o quanto o existencialismo parte daquela ideia fundamental de que a existência precede a essência. Ou seja, não há uma natureza em nós que vai nos levar a agir. Não há uma essência que vai nos levar a ser quem somos. Não há algo dentro, que nos defina, que nos determine. Nós somos como somos no mundo. Nós somos em nosso existir. Então, pensar o humano para o existencialismo é pensar como existimos. E a gente percebeu também que um conceito fundamental para o existencialismo é o conceito de liberdade. Então, nós existimos se não há nada que me defina, não há nada que me determine, não há uma essência em mim que me faça agir como ajo, pensar como penso, ser como sou. O que vai me fazer agir da forma que eu ajo, pensar da forma que eu penso, ser da forma que eu sou? O que vai ser? A minha liberdade. Então, esse existir, a gente existe por meio das nossas escolhas. E quem é responsável pelas minhas escolhas? Eu mesma. Por isso que ser livre é tão angustiante. Porque eu preciso escolher, eu não tenho outra escolha a não ser escolher. E escolhendo, eu me responsabilizo pelas consequências do que eu escolhi. Eu escolho o que eu faço. Eu não escolho se eu vou conseguir o que eu quero com o que eu faço. Eu escolho o que eu digo. Eu não escolho o que a outra pessoa vai entender do que eu digo. Eu escolho o que minha forma de agir. Mas eu não escolho como as pessoas reagirão a como eu acho. Ainda assim eu me responsabilizo, porque a escolha foi feita a partir da minha liberdade. Por isso que a liberdade no existencialismo é algo tão angustiante. Ok, então nós retomamos a ideia de que a existência precede a essência e de que nós não temos escolha a não ser escolher. Então, o que nos define é a nossa liberdade, certo? E o que a gente percebe? Que isso é muito difícil. Que pensar a si mesmo e pensar a própria vida a partir das próprias escolhas é muito pesado. Então, existe uma tendência a pensar como se houvesse sim algo determinado para nós. Como se houvesse uma espécie de destino. Como se houvesse uma missão a ser cumprida. Ou minimamente como se houvesse uma natureza humana. Então a gente pode pensar assim, não, os seres humanos, eles são naturalmente racionais. Ou os seres humanos são naturalmente bons. Ou os seres humanos são naturalmente solidários. Mas o existencialismo é uma corrente filosófica do pós-guerra. Então todas as ideias filosóficas das luzes, de que a razão comanda nossas ações, de que nós somos seres bons, que vivem no coletivo, solidariamente, a guerra veio e desmoronou. Não foram só as cidades que ficaram em ruínas. A nossa ideia do que é o humano também. Porque as duas grandes guerras foram eventos que abalaram a concepção que o humano tinha de si mesmo. Foram muitas mortes, foi muita destruição. E aí, como é que a gente pensa em sentido para a vida em meio a tudo isso? E aí vem o existencialismo e diz, espera, não existe um sentido pronto. Não existe um sentido, eu faço o que eu faço porque um destino maior, um sentido transcendente, um sentido para as minhas ações que vai além das minhas ações. Aquela coisa assim, não,
Continua vivendo o que você está vivendo, porque você vai ver, tudo isso vai passar e depois você vai entender o sentido de tudo isso. Ou, a gente está num momento muito difícil, mas existe um sentido maior. Ou, você precisa pensar no que você vai fazer de acordo com o sentido da sua vida. Para o existencialismo, não existe esse sentido. Não existe um sentido pronto, que a gente vai descobrir qual é. Não existe um sentido das coisas que acontecem, elas guardam como se fosse um segredo, um sentido que vai nos salvar, que vai nos elevar, que nós vamos evoluir a partir desse sentido. E não existe um sentido nosso, como se tivesse uma essência, uma natureza, e aí o sentido da minha vida é, minha missão é, ou seja, não existe sentido. Nossa, Marcela, mas se não existe sentido, por que é que a gente faz o que a gente faz? Né? O sentido do que a gente faz está no que a gente faz. Só que se a gente for parar para pensar, a gente faz muita coisa sem sentido. E a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz e a gente espera que tenha algum sentido. Mas o português tem essa expressão muito bonita, que é o fazer sentido. O sentido não é algo pronto, o sentido não é algo dado, o sentido não é algo que virá, o sentido não é algo que descobriremos, o sentido é algo que fazemos. Mas eu imagino que nesse momento em que a gente precisa sair menos de casa, né, sair o mínimo que a gente puder, e tomar as medidas de cuidado com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que nós amamos, a gente começa a pensar sobre o sentido dos nossos dias, o sentido de como as nossas rotinas eram antes, que coisas que a gente faz nas nossas rotinas têm sentido pra gente, que coisas que a gente faz na nossa rotina nos cansam, nos esgotam, nos abatem, nos abalam, né? E as relações? Que relações têm sentido? Né? Que pessoas são as pessoas significativas na nossa vida e esses vínculos têm esse sentido pra gente? Eu acho que essa pergunta sobre o sentido, ela vem. Né? E aí a gente vai pensar nessa ideia do existencialismo, de que não existe um sentido. Mas não é porque não existe um sentido que ele não possa ser feito. E aí quando a gente faz sentido, o sentido existe. O que não existe é um sentido pronto, um sentido antes de nós, um sentido fora de nós. Mas existe o fazer sentido. Tá fazendo sentido? Tem uma banda que é assumidamente existencialista, declaradamente inspirada no existencialismo, que são os Engenheiros do Havaí. E pra gente falar desses sentidos, do sentido do que faz, do que não faz sentido, o que é que faz sentido, qual é o sentido, se tem sentido, vamos assistir um vídeo deles. Prestem atenção na letra, eu escolhi um vídeo que vem com a letra, né? Porque aí a gente vai comentar partezinha por partezinha dessa letra sobre o sentido. O nome da música é Muros e Grades. Não deixem de assistir porque é importante pra gente pensar na questão da aula, se a vida faz sentido.